Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo aqui um timelapse muito legal de uma modelagem que eu tive ideia de fazer. Eu ia dizer aqui que ela é complexa, mas na verdade ela começou, é uma casa, começou para ser simples, só com cubos, mas aí durante o processo eu comecei a ver tutoriais, ver vídeos e eu fui pegando muita referência de casas do Velho Oeste mesmo, né? Então, nesse momento aí eu tava trabalhando com o Pinterest do lado e tendo referência o tempo todo, e aí começou a ficar algo muito complexo. E aí eu comecei a pegar referência de uma, de outra e tal. Comecei criando um cubo, como eu falei, muito simples, e aí, né, estiquei pra lá, pra cá. Copiei mais ou menos uma casa que eu tinha visto no Pinterest, né? Mas é mais o modelo da casa, sabe? Essas estruturas no meio, né? Em cima ser menor do que embaixo, aí foi coisa da minha cabeça mesmo. Aí eu criei algumas janelas, né? E aí eu sou iniciante para intermediário, então eu ainda manco em algumas coisas, então estou sempre buscando tutorial na internet, no YouTube para ajudar e auxiliar na modelagem, né? Então eu fiz a janela ali meio errada, né? Mas consegui terminar e eu tô fazendo a porta, né? E aí agora eu já começo a fazer os elementos separados. Antigamente eu fazia tudo na parede, só que ficava tudo muito grudado, interligado, e aí vinha vértice por cima de vértices e eu não sabia o que estava acontecendo e virava uma salada de frutas. Então aí eu comecei a criar tudo separado. Aí eu tô criando a porta. E uma porta também bem complexa que eu vi numa dessas casas, né? Separei o vidro, aí você vê que é tudo muito manual, né? Nesse começo eu não usei muito o espelho, né? Como é que fala? Eu esqueci o nome ali. O espelho, tá mirror em inglês, né? Eu fui muito manualzinho, né? Como vocês podem ver aí. E, você dizer que, né, eu encaminho, eu tô caminhando na modelagem, então ainda eu faço algumas coisas muito no intuito, né, não no intuito, no impulso, e acabo percebendo que eu fugi um pouco ali do padrão de uma modelagem mais correta, né? Aí a janela que eu falei, que eu começo a já duplicar ela, aí não sei como eu posso falar o nome disso, mas uma tampa, né? A tampinha da janela. Quis fazer não tão low poly, mas também não tão high poly. Então eu fiz essas extrusões aí no meio, puxei pra lá e pra cá, e eu acho que ficou legal, ficou um pouco parecido com a realidade, né? E aí eu já comecei a começo a criar os elementos tudo separado, ó, essa madeirinha, que é uma madeirinha que vai no meio ali, né? De apoio, né, para a janela. Eu esqueci, em todo o projeto vocês vão perceber que a casa ela é para ser de madeira, né, toda de madeira, inclusive a estrutura do final eu passo um bom tempo colocando madeiras, né, na casa. E a minha ideia desde o começo é fazer isso também colocando pregos, sabe? Eu fiz alguns pregos bem low poly, um círculo mesmo em um palito, né? Um fio. E aí, só que eu esqueci de colocar prego em muita coisa, na porta, na janela, né? Porque eu tava pensando, eu vou fazer tudo, depois eu venho colocando prego, né? E acabei que eu esqueci. Aí eu comecei a fazer o telhado e eu vi que eu tinha feito uma cagadinha, né? Por quê? Assim, uma cagadinha na minha concepção, tá, pessoal? Cada um faz da forma que der. Eu fiz esse telhado, tá vendo? Eu fiz um cubo, puxei pra cima, só que eu precisava desse telhado separado. E essa parte da frente, tá vendo? Esse triângulo, tá vendo? Não é separado, né? Essa parte do triângulo precisava fazer parte da parede da casa. Então eu apaguei, e aí na hora que eu apaguei, apagou a face do telhado de cima. Eu tive que, você viu aí, cortar, grudar, e aí ficou um vértice a mais, enfim. Deu certo, fiz um corte-recorte, mas eu não fiquei muito feliz com esse telhado da forma que eu fiz ali, não. Mas também eu já tava... Essa altura do campeonato, meu computador começou a travar, né? Porque eu tava gravando, fazendo modelagem ao mesmo tempo, então
Acaba que o processador não é... O meu processador não é daqueles, né? É um quinta geração, é um i5 de segunda, então imagina a minha preocupação. Enfim, aí eu tentei puxar a casa para trás ali, não consegui, vi que eu ia ter que mexer em muita coisa, porque eu esmufei, né, as laterais da casa. Começo a criar aí as colunas da sacada. São todas ideias tiradas de várias fotos. Então eu não copiei necessariamente uma estrutura. Essa sacada mesmo foi de uma estrutura lá do Velho Oeste que eu fiz, que eu pesquisei, né? E tá bem assim, não tá high poly, né? São madeiras lisas mesmo. Eu vou trabalhar muito na textura, né? Na textura, trabalhar muito assim. Eu pego texturas que tem um normal map legal, sabe? Que tem uma profundidade de campo legal. E aí dá uma sensação de high poly, né? Mas na verdade a estrutura ela não tá high poly. Algumas coisas sim, outras coisas não, mas a maioria não. Acho que o mais high poly que tem aí, que é o que eu vou fazer já, é a chaminé, né? Que eu dei uma testada. Na verdade eu não sei, eu acho que eu não gravei a chaminé, mas vamos ver. Eu acho que eu esqueci de gravar ela. Aí eu faço uma janela pequena, né? Que é pra estar lá naquela parte do telhado que eu falei, tá vendo? E aí ficou certinho agora, porque eu apaguei, né? Enfim, separei o telhado da parede. Que mais que eu fiz? Aí eu começo a colocar janelas, né? Copiar janelas. Eu tive um problema que eu acabei não resolvendo, só tampei com a peneira, que é o boolean, né? Porque antigamente eu fazia a janela direto na parede, então fazia as extrusões né? E na verdade o certo para mim hoje é fazer um quadrado e ativar pelo boolean, né? Colocar na parede, mas eu tive problema para fazer isso, depois vocês vão ver no final que eu vou voltar lá. Aí eu começo a fazer um telhado complexo também vi em outra estrutura e pensei, vou fazer um telhado high poly, né? E pra mim high poly é isso. Então eu fiz um telhadinho base e comecei a fazer as ripas. E aí fiz uma ripa e aí eu vou duplicando, né? Colando essa ripa e a minha intenção a minha esperança vou duplicar a tela embaixo e eu vou mexendo, né? Vou mudando o formato e vai ficando um telhadinho legal. Essa é a minha ideia, mas isso deu muito trabalho, pessoal. Muito trabalho mesmo. Quase desisti. Até porque eu fiz eu tem uma parte da casa que eu não fiquei satisfeito, mas eu já estava estressado, muito estressado, porque meu PC estava travando. Que também é telhado, mas é o telhado da casa principal, né? O telhado maior. E vocês vão ver que ele ficou meio separado, porque eu não tive paciência de ficar fazendo esses vértices. Mas aí foi... Não que eu não tenha paciência, eu tenho, mas meu computador ficou travando. Eu passei por uns dias meio complicado na minha vida nesse período e eu não vou desistir, vou fazer, mas acabei fazendo pelas coxas, né? Bem, tá aí. Comecei a fazer esse telhadinho, demorou muito, né? Mas eu gostei do resultado dele. Como ele foi o primeiro, ele tava com mais paciência, ficou bem legalzinho, tá vendo? Ó, ficou bem bonitinho. E aí eu encontrei esse desafio, porque a sacada ela é circular, né? Então como que eu vou fazer para virar esse telhado, fazer um círculo, né? Para ele virar ali na sacada. Aí eu copiei e colei a estrutura de baixo primeiro, né? E aí a gente começa a pensar nos gatinhos, né? Porque quando eu comecei a fazer o telhado eu não lembrei que era curvo isso, então... Enfim, aí encontrei um desafio, né? Porque o telhado tava entrando, o telhado da casa pequena tava entrando nesse telhado menor. E aí eu comecei a fazer uma brincadeirinha ali pra tentar enganar, né? É claro que esse é um modelo meu, né? Pessoal e tal, não vai pra jogo nenhum. Futuramente eu vou jogar na Unreal, assim como vocês viram no começo, mas não é pra vender nada, então, enfim, eu sei onde estão os erros e se eu for colocar em algum jogo, eu vou diretamente na fonte e eu vou otimizar ele todinho, né? E aí, o que eu fiz, ó, eu recortei aquele telhadinho, que agora eu preciso fazer a curva, né? E isso foi um desafio.
Mas aí entre ideias e ideias, eu consegui fazer isso, né? Peguei os vértices de cima, juntei todos, e aí eu vou tentar duplicar esse telhado. Não consegui com o mirror, né? Porque bagunçado ali o ponto central, mas aí dupliquei e deu relativamente certo, né? Eu ainda não fiquei satisfeito com essa curva, porque eu acho que eu deveria ter feito isso fora do projeto, sabe? De uma vez só e manual, e não assim automatizado, porque ficou uma madeira em cima da outra. Na modelagem final acaba que não percebe muito, né? Mas até porque tá debaixo dos panos ali, né? A parte de baixo do telhado. Mas se você ir com a câmera, e você consegue identificar algumas coisas que seria um gráfico mal, tá vendo? Ficar madeira em cima de madeira. Eu deveria ter feito isso fora. Ó, tá vendo? Mas vivendo e aprendendo, né, pessoal? Não sou um expert nisso, mas não é uma modelagem que eu costumo fazer. Tô para trocar de computador, então essas coisas tendem a ser mais melhores modeladas, né? Sem travar. E aí eu começo a criar o telhado pequeno da mesma forma que eu fiz o da varanda. Só que aí eu já tava sem paciência. E aí, tá vendo? Começou a ficar com espaço, começa a ficar mais pra lá do que pra cá. E aí eu coloquei o mirror, não tava dando certo, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E acabei... ó, tá vendo? E aí você acaba fazendo aquele trabalho manual mais xoxo, né? Tá vendo que eu já nem mexi ali em cima. Eu parti pra estrutura do telhado de baixo, né? Que são essas ripas de madeira de sustentação. E aí comecei a ter problema também nessas estruturas, né, com o mirror, porque eu tava colocando o mirror em um lugar errado ali, tava saindo fora do eixo, mas eu consegui fazer o manual ali. E aí, tá vendo que eu não fiz ainda esse telhado maior, né? Na verdade, os dois telhados, esse maior e o pequeno de baixo, foram feitos nas coxas, né? Eu até mexo neles no final do vídeo, mas não fica legal. Não fica legal e, enfim, preciso trabalhar nisso. Se eu for usar para algum projeto essa modelagem, eu vou, claro, passar por tudo ali e refazer bastante coisa. Aí o telhado, eu começo, tá vendo? Eu copiei e colei do de baixo, né? Vou mexendo ali na estrutura dele. E assim, aí a casa tá quase pronta, né? Só que, de novo, eu fico vendo referência o tempo todo. Então, o tempo todo eu tô tendo ideia, né? Começo fazendo essa sacada ali da frente, né? A estrutura da sacada. Mas eu também não gostei dessa estrutura que eu fiz, porque eu acho que ela não ornou com a casa. Não ornou no sentido, ela não tá high poly. Não high poly toda detalhada, mas essas quatro faces sem smooth, tá vendo ali no meio, me deu uma agonia muito grande. E no vídeo final vocês vão ver que é meio que você percebe que não era pra estar ali, ou esqueceram de smoothar ali, de colocar uma qualidade ali. E eu esqueci realmente. Mas, enfim, eu acho que isso é um processo a melhorar. Se eu for usar esse projeto em alguma coisa, isso é uma das coisas que eu preciso mudar, né? Essa sacada. Faço ela, aí eu começo a criar alguns detalhes, né? Criei ali no meio uma estruturinha, né? Tudo que eu vou vendo em referência, eu vou juntando muita coisa, né? E aí eu ia esmufar essa parte, eu tentei dessa vez, é verdade. Começo a retar, se é que eu posso dizer assim, essas linhas, né? Como é que fala esse nome aí? Vértice, esses edges, Porque eu achei que na minha cabeça ia dar pra esmufar tudo de uma vez ali embaixo, mas eu acho que não sei se eu cortei. Eu tento esmufar ali com Ctrl B, né? E não consigo.
Mas aí me ajudou muito a retar aquelas faces ali, porque aí eu tenho uma modelagem certinha, sem muita bagunça, né? Começa a criar uns detalhezinhos, tá vendo? E aí então, a única parte que eu não gostei realmente foi esse meio, essas quatro faces aí embaixo reta. Aí eu tento brincando, você viu? Eu tentei esmufar ali, não consegui, ficou tudo bagunçado. E eu, sem paciência, pensei, tá bom, deixa assim e depois eu vejo. Acabei que nem vi depois. Aí eu fiz um recorte nela, né? Faz essas ligações aí. Tem uma certeza que tem uma forma mais fácil de fazer isso, mas eu já tava agoniado e falei, vou fazer na mão, porque eu sei que dá certo e não vou perder tempo aqui, né? Começo a espelhar essas estruturas, né? Aí de novo eu faço um recortezinho, fiz o recorte errado, eu volto, né? Pra encostar ali na parede mesmo, né? E aí nessa altura eu já tava feliz com o resultado, né? Eu não sei se eu cortei, mas eu paro muitas vezes para analisar. Eu coloquei uma câmera ali para ver de baixo, né? E eu tava gostando muito do resultado. E é a modelagem mais certinha que eu já fiz, assim, mais pensada e organizada que eu já fiz, né? Eu faço porque você vê que tá tudo colorido, né? Eu faço os elementos separados, cada um, né? Até para eu poder depois texturizar de forma mais inteligente e mais otimizada, né? Então, tá vendo? Eu faço tudo muito separadinho. Quando eu comecei no Blender há 5 anos atrás ou mais, por aí, eu não fazia assim. Ó, aí eu acho que a parte mais high polyzinha que eu fiz, essa chaminé, que eu gostei bastante. E foi um teste para ver se meu computador aguentava. Nos próximos vídeos aqui eu vou trazer mais high poly, mais detalhada, só que não tão complexa, né? Mas eu vou começar a trazer mais porque eu preciso entrar mais nisso, eu preciso trabalhar mais nisso e eu preciso também fazer texturas próprias, né? O próximo projeto, já dando um spoiler, vai ser algo pintado à mão, que eu quero trazer aqui. Bem, aí já tá quase completo, né, a casa, como vocês podem ver, né? Aí começa a espalhar as janelas, aí vem aquele problema do boolean que eu falei. Eu fiz fora do vídeo, porque eu aplicava o boolean, ele não estava recortando a parede interna da casa, ele estava só esticando ela para trás. E o que está acontecendo? E enfim, mas deu certo no final. Na versão final vocês veem que tem um defeito. Talvez a galera, vocês não percebam, mas tem um defeito aí, porque como o boolean não resolveu e deixou a parede de trás, ela só esticou para trás, o vidro não mostra a parte interna da casa, mostra a parede, né? Mas também é uma boa, porque eu não fiz a parte interna da casa. Então se tivesse um vidro ali, não ia mostrar nada, ia mostrar nada, né? Uma parte escura. Bem, aí nesse momento eu começo a criar essa porta que vai ficar na parte superior da casa, superior esquerda. Também uma ideia de que eu peguei de outra foto. No caso, a porta, a modelagem da porta, né? Que bem simples, né? Só que eu esqueci de uma coisa muito importante aí. E depois eu fui ver só... Na verdade, na hora eu tinha lembrado, eu até tentei pesquisar uma maçaneta que eu tinha salvo na minha biblioteca, mas eu esqueci que eu tinha formatado meu computador, então eu não tinha maçaneta. Deixei pra lá e pensei, vou fazer depois a maçaneta. No final vocês vão ver que eu esqueci a maçaneta e tá tudo certo. Comecei criando essa escada, que também outra ideia de outro projeto separado, que é aquela escada de madeira clássica, né? Tem muito Velho Oeste, né? Wild West. Essa escadinha de madeira toda em madeirite, toda remendada. Também outra estrutura que na minha cabeça tinha que ter um monte de prego pra fora, prego interno, prego amassado. Não coloquei nada de prego. Também esqueci, porque como eu falei, a ideia era vir depois, por último, enfiar prego em tudo quanto é lugar. E eu esqueci.
Na verdade, eu acho que eu esqueci mais porque eu fiquei muito empolgado do projeto na Unreal. Nesse meio termo, conforme eu ia fazendo, pessoal, é importante dizer, eu sempre estava testando na Unreal a estrutura, tá? Isso demorou muito mais do que 26 minutos de vídeo, tá? Muito mais, foram 8 a 9 dias, eu acho que chegou a 10 dias, porque eu testei muito na Unreal, testei física. A ideia era trazer aqui meio que uma gameplay também, de eu andando pelo mapa, mas eu não sei se eu vou colocar até o final do vídeo aqui, enfim, eu não sei se tá aqui no vídeo essa parte, mas eu já fiz eu andando no mapa com o personagem, né, mostrando as físicas também. Se tiver, vocês vão ver aí, é bem legal, tá? Aí, como eu falei, a estrutura dessa escada muito complexa, fui criando da minha cabeça, colocando madeira torta. Você vê que as madeiras, as ripas que eu coloco não tem nenhuma sobressalência, né? São ripas retas e eu apostei na textura, né? Nos normal maps, displacement, enfim. Mas porque, claro, não é high poly, né? Se fosse high poly eu teria que fazer madeiras complexas e com um buraquinho e não sei o que, e na verdade madeiras esculpidas, né? E é o que eu quero trazer. Mas primeiro eu preciso testar se meu computador aguenta tudo isso. Bem, madeira vai, madeira vem. Essa escada eu fiz maior do que eu deveria, na verdade. Depois eu corto, recorto, enfim, né? Ó, essa parte dessas madeiras aí, ó, era pra colocar um prego ali, tá vendo? Elas meio que estão flutuando, parece que estão grudadas com cola. E aí, eu lembro que nesse momento eu reforcei na cabeça que eu preciso colocar prego aqui, não vai ficar escroto. Não coloquei nada. Parece que estão colados com Super Bonder. Mas beleza, aí eu tentei fazer uma madeirinha mais elaborada, torta, né? Depois com a textura ficou legal, mas ainda não curti muito da forma que fiz ali, né? Mas são os pés, né? Os pés dali da estrutura. Começo a fazer a estrutura da parte mais alta, né? Da torre ali. Bem simples também, madeira pra lá, pra cá. Fiz uma estrutura básica, né? Mais uma vez com base no que eu vi de foto por aí, né? E a maioria dessas fotos também, pessoal, são modelos 3D. Uma ou duas fotos que eu peguei de referência era casas reais, assim, porque eu precisava também ter uma referência do real, né? Até mesmo de textura, né? De cor, de modelo de madeira e tal. Então eu busquei tudo que eu podia de recurso. Aí colocando as madeiras laterais, e essa escada eu gostei muito dela, inclusive eu vou trazer no meu Instagram, na verdade, eu vou colocar essa modelagem lá também, e eu vou fazer um vídeo dela também separada. Eu acho que eu vou postar aqui como que eu fiz tudo. Embora vocês estão vendo aqui, eu penso em trazer um vídeo separado, sabe? Até porque eu gostei muito dela e eu acho que eu vou trabalhar nela pra postar nos meus canais de Pinterest, ArtStation, né? Como uma forma de portfólio. Ela tá bem simples aí, mas dá pra fazer uma coisa mais complexa, assim, deixar bem bonitinho. E quem sabe vender também, né? Pra quem não sabe, um bom mercado é o mercado de assets. Claro que tem muita concorrência, mas você pode vender seus assets criados aí em qualquer plataforma 3D, tá? Começo a fazer essa estrutura embaixo da passarela ali, né? Também bem simples, madeira simples, né? Essa parte eu tinha esquecido, mas aí eu olhei de canto ali, eu vi que tava flutuando a passarela, pensei logo, tá estranho, né? Preciso organizar aqui a parada. E aí eu vou fazendo essa estrutura de madeira. A porta ali em cima, pessoal, vocês, se não perceberem, é porque tá rápido, mas vocês vão perceber que na verdade não nesse vídeo, na verdade sim nesse vídeo, porque o vídeo final vai mostrar um pouco dela, mas
no próximo vídeo que eu vou mostrar como que eu fiz a Unreal, como que eu fiz aquele mapa, já dando spoiler, eu vou trazer o próximo vídeo mostrando como que eu fiz aquele mapa Velho Oeste na Unreal. Lá vai ter eu andando com o personagem, né? Inclusive, um adendo. Eu falei que nesse vídeo vai ter eu andando com o personagem mostrando a casa, né? Não vai ser nesse vídeo, perdão, vai ser no vídeo da Unreal próximo. Que eu vou fazer o mapa, eu vou testar as físicas do mapa. E vocês vão ver também, perceber que a porta ali de cima ficou muito pequena. O personagem é gigante. E não, Pablo, você não pode diminuir o personagem? Posso, mas a porta principal e as janelas estão no tamanho ideal para aquele personagem, para aquele tamanho. A porta lá de cima que na verdade está muito pequena. E depois que eu vi, e aí eu, caramba, não vou fazer isso, eu vou ter que diminuir aquela porta, eu vou ter que voltar pro Blender, vai ser um gato da bexiga. Eu já tava com o mapa pronto, eu pensei, não, né, vou continuar assim, e eu não dou tanta ênfase àquela porta, mas eu já tô dizendo aqui, porque é ponto fraco, né, pessoal, eu não sou expert e a gente erra também, tô aqui também o tempo todo eu tô estudando sobre Blender. O tempo todo eu tô vendo tutorial, tô me testando os meus limites e pegando referências da vida real. Então isso vai acontecer e a gente vai melhorando, né, cada dia mais. Essa estrutura de baixo da sacada eu fiz também com referência. Só que isso é um monte de madeira atrofiadas ali. E isso deu um trabalho lascado para texturizar. E aí eu ia fazer à mão, eu pensei, não, joguei uma textura ali e fui fazendo um wrap da forma que dava. Porque, cara, muito estressante isso. E tudo é aprendizado. Então, na próxima vez que eu for fazer isso, eu vou criar todos os elementos separados, as madeiras, os tipos de madeira, sabe? E porque não dá, cara, não dá. É maluquice. Bem, nesse momento, como vocês podem ver, tá bem bonito, né? Eu gostei muito do resultado, apesar dos apesares, apesar de erros e deixadas pra lá que eu acabei comentando, mas eu gostei muito. E aí eu começo a colocar uns detalhezinhos que, sei lá, faz diferença. Esse telhadinho, tá vendo? Esse telhadinho, eu não sei se tá na versão final, eu acho que sim, que eu fiz ele separado também, né? Ele é um elemento separado, e por ser pequeno eu achei que eu tinha esquecido, mas eu acho que tá lá sim. Mas ele dá todo um charme ali na entrada da porta. Fiz essa parte. Não, eu vou começar a texturizar, eu vou falar de algumas outras coisas para vocês. Aí eu começo a separar os elementos. Na verdade aí eu tô fazendo a sacada, o piso da sacada, porque o piso da sacada era o mesmo piso da casa, mas isso tava trazendo problema de física. Eu joguei para Unreal e tava com problema de física ali, tinha um vértice a mais, eu apaguei e deixei o piso da casa e o piso da sacada outro. Aí eu comecei a texturizar da forma mais simples que a gente conhece, né? Baixei texturas em sites. Eu vou deixar aqui embaixo todos os sites os bancos de dados que eu baixei textura. Então, crio ali os shadings, crio a textura, jogo para UV, faço um wrap, mexo aqui, mexo ali, enfim. Essa é a parte mais gostosa, texturizada, a cor do nosso projeto, mas também complicadinho porque é muito delicado, né? Cada textura tem um tamanho diferente, e quando você faz um modelo muito complexo, como por exemplo essa sacada, eu fiz um wrap não recortando, eu não usei mark seams, né? Aquelas marcas vermelhas que você recorta a malha para você texturizar da forma correta. Eu não fiz nada disso. Eu texturizei da forma mais simples que eu consegui, que é dando um wrap em todo o elemento, e depois eu vinha consertando algumas partes que não estavam de acordo, né? Enfim, deu certo, mas é um trabalhinho a mais que a gente tem que fazer, tá? Mas é a forma rápida de fazer as coisas, né? E eu, como um grande ansioso que sou, foi o melhor que eu consegui fazer ali. Aí eu comecei a texturizar o telhado. Essas cores não são as oficiais, eu mudo um pouquinho. Essa madeira vermelha eu gostei bastante, eu uso ela na casa, mas no projeto final vocês vão ver que esse vermelho ficou um pouco mais apagado, porque na Unreal eu apliquei uma sujeirinha a mais, né? Fiz um charme a mais ali, então vocês vão ver que
Até porque esse modo de visualização que vocês estão vendo agora não é o real, né? São as cores mais opacas, sem muito brilhozinho, né? Não é o Cycles, por exemplo, que tá ali do lado. Mas não, vocês vão ter vocês vão entender o que eu tô falando. E aí eu começo a escolher as cores do telhado. Eu achei uma madeira bem bonitinha, que é uma madeira manchada, que eu achei que ficou bem legal pro telhado. Vocês percebem ali, né, no telhado, do telhado grande e pequeno, que realmente as madeiras ficaram separadas ali. Enfim, eu achei feio depois. Mas eu tento corrigir em certo momento, mas fica estranho, muito estranho. Bem, aí eu usei, se eu não me engano, 5 ou 6 texturas de madeiras diferentes, tá? Contando com um piso de madeira, que é lâmina, né, de madeira. Aí travou, não travou. Aí aquela parte chata que eu falei, essa textura dessas madeirinhas é muito complicada. Aí teria que ser feito separada, né? Aí eu teria que ter feito um trabalho artístico mais individual. Por exemplo, fazer uma madeira, fazer 5 tipos de madeira bonitinha, texturizada, organizada, e depois eu montaria essa estrutura, e não fazer primeiro a estrutura para depois texturizar, né? E aí foi inclusive um dos meus maiores erros hoje, porque eu sei que eu tenho que fazer da forma X, não porque é padrão, não porque o fulano faz na internet, mas sim porque é uma forma de otimizar seu trabalho, é a forma correta artisticamente de se fazer uma texturização, um modelo 3D. Até porque se você quiser trabalhar com isso, vender teus assets, ou claro, vender ou trabalhar num projeto de game, por exemplo, você precisa organizar tudo isso, e a textura precisa estar perfeita, e o seu modelo 3D precisa estar organizado de tal maneira, corretamente, de tal maneira que qualquer pessoa consiga texturizar, não precisa não terá problemas de mapeamento, enfim, entendeu? Então é um ponto que eu preciso melhorar muito, né? Eu tô mais organizado, mas eu preciso melhorar nessa textura, preciso recortar, preciso fazer marcações e organizar as minhas UVs, porque eu tenho muito trabalho com isso e eu sei que é errado, tá? Não sou perfeito e eu sou iniciante também, pessoal. Apesar de 7, 8 anos de Blender, ainda me considero um iniciante na área, preciso aprender muito. Bem, nesse momento eu já estou terminando de texturizar a escada. Por exemplo, como eu dou muito mole nas coisas, eu estou aplicando a mesma textura a todas as madeirinhas, certo? Individual. E eu vou começar agora a aplicar a textura do piso da sacada, né, o laminado, e individual também, mas essa parte maior, tudo bem, eu aplico nela, eu mexo ali aqui para deixar no tamanho correto, mas os degraus eu posso fazer de uma vez só, né? Eu posso texturizar marcar e copiar para todos. Eu vou fazendo individual, cada um, e depois no meio da escada que eu percebo, cara, o que eu tô fazendo? Eu posso copiar o material de um e duplicar para outro, né? Então, essas coisas, esses pequenos detalhes atrapalham a gente. E às vezes não é nem por falta de conhecimento. Às vezes a gente viu tutoriais, estudou pra caramba, sabe que tem que fazer isso, mas esquece. A ansiedade de entregar um projeto, de fazer um projeto, de ver um projeto renderizado é maior do que trabalhar mais nele, detalhar mais ele, né? Então a gente acaba não pensando. Isso acontece comigo também, mesmo depois de anos de Blender. Até porque eu tenho 27 anos, desde 17, 18 anos eu conheço Blender, sempre brinquei com Blender, né? Porque era brincadeira pra mim. Mas profissionalmente, estudando e focado, tem 2 anos, pra vocês terem uma ideia. Só que foi mais fácil porque eu já tinha conhecimento do que o Blender fazia, de como fazia, de ferramentas. Então é muito fácil pra mim
ficar mais profissional, né? Bem, a casa, ó, eu testo aí, né? Dou uma renderizada em sacos para ver como é que tá a cor, textura. Gostei bastante, apesar dos pontos fracos que eu mencionei aqui já. E essa partezinha eu fiz, era para ser uma borracha, né? Borrachinha para uma área de cavalo ali também. Só tô dizendo porque é um ponto preto no meio de uma estrutura gigante, né? Eu lembrei aqui que eu pensei num algo de celeira, uma parada de cavalo, um emborrachado. Aí eu começo a mexer um pouco nas ripas da telha. Por quê? Porque eu copiei, dupliquei uma madeira igual. Como eu disse, eu não criei várias madeiras diferentes, então ficou tudo muito reto e eu fiquei agoniado. Pensei, não, vou brincar um pouquinho aqui. Já tava com um pouco de paciência, mas isso já era outro dia. Como eu disse, isso durou muito. Foram 8 dias, eu acho. Então eu já comecei a organizar de maneira mais bagunçadinha. Organizar de maneira bagunçada foi engraçado, né? Mas foi isso que eu fiz. Bem, aí eu já começo a fazer uns detalhes mais específicos, né? Porque é madeira, então a madeira não é quadradinha assim. Então coloco um vértice para cima, um vértice para baixo. Vou dando uma brincada nesses degraus aí para não ficar tão low poly assim. E eu gostei do resultado. Madeira torta é bem high poly. Madeira torta tem muito. E na verdade madeira é torta, então ficou bem legal, né? Aí eu tô corrigindo as UVs por cima, né? Porque eu devagarzinho você vai vendo que tem uma UV torta, uma UV menor do que deveria ser. Então eu vou corrigindo conforme o tempo passa. E aí eu começo o processo mais longo e chato de todo o projeto, né? De tudo que eu fiz. Aí eu já criei o prego, tá vendo? Por quê? Como eu falei, a casa é toda de madeira. Eu poderia deixar só aquela madeira que já está tá vendo? Na casa ali. Mas não. Pensei em criar não high poly, não sei se eu posso dizer que é high poly, mas criei ripas e cobri a casa inteira com essas ripas. Isso deu muito trabalho, absurdamente, bem mais do que a casa, bem mais do que o telhado. E aí, ó, foi triste, cara, mas isso aí também já era outro dia. Eu já tava a ideia eu tive quando eu estava prestes a dormir, sabe? Eu fico boiando, eu fico o tempo todo pensando em melhorias. Então, cara, e se eu fizesse madeira? Se eu fizesse uma madeira e replicasse pela casa inteira, ia ficar legal no resultado final. Então, eu comecei o dia já com essa ideia. Então, foi assim... Cara, foi muito tempo. Acho que foi umas 3 a 4 horas fazendo isso. Devagar, pensando. No final eu dou umas escapadas, começo a pegar madeira que já tem, não mexo no tamanho. Mas sim, eu fiz por toda a casa isso. Eu gostei do resultado. Deu uma enganada no low poly, assim, sabe? Embora nessa altura do campeonato eu acho que o projeto em si, o pacote já tá high poly, né? Tem muito vértices ali, tem muita coisa ali já. Então acaba sendo... Eu costumo falar médio poly. Eu não queria dizer aqui porque é um conceito que eu criei na minha cabeça. Não tem médio poly até onde eu sei. É high poly, low poly. Eu digo que é médio poly esse projeto. E aí, tá vendo? Apaga, move, enfim. E já texturizado. Eu tive problema com a textura porque eu tava diminuindo diminuindo os vértices e a textura tava indo junto, tava esticando. Mas é porque eu esqueci de ativar uma opção ali em cima, perto do XYZ. Não mostro no vídeo, mas eu posso ensinar, eu posso mostrar depois. Para quem é iniciante é interessante. E tá passando uma moto nesse momento aqui. Espero que não tenha atrapalhado o vídeo. Bem, como eu disse, é um processo muito longo. Tá vendo? E aí eu comecei a copiar as madeiras, tá vendo? Porque assim, é um processo longo, mas também não precisa ser tão longo. Então, como eu criei as madeiras que eu criei,
não foi separada e não foi específica, comecei a copiar um monte de madeira, colar em outro lugar, mexendo no tamanho e foi indo assim. Também, como é parede de madeira, as madeiras não são certinhas, né? Então não tem problema. E aí eu continuo colocando madeira. E vocês percebem que as madeiras acabam ficando muito iguais, né? Tá vendo as laterais ali, os pregos no mesmo lugar. Então isso não é que é um erro, mas é talvez uma falta de detalhe, né? Como eu não vou usar esse projeto, não vou vender nada, se eu fosse usar no jogo, eu acho que eu trabalharia mais direitinho. Bem, enfim, não acabou porque a casa é muito grande, né? Ó, aí as madeiras são iguais, tá vendo? Então no final acaba ficando. Não acaba ficando aquela diversidade de madeira, tamanho diferente, né? Acaba ficando tudo muito igual. Então talvez seja um defeito, mas eu acho que é mais falta de um detalhe a mais, falta de um carinho a mais que eu não tive ali paciência de fazer. E eu continuo fazendo isso por muito tempo. Durou muito tempo, mas eu já tô acabando, né? Eu já tô na parte de cima, né? E aí é o momento que eu já tava sem paciência. Tá vendo? Copiando, colando, joga pro lado, joga pro outro. Aí eu virava muitas vezes eu virava o de ponta cabeça, a textura, né? O objeto. Então espelhava pra cima e pra baixo, espelhava da direita pra esquerda, e aí eu ia me dando uma diversidade de tamanhos e formas, né? Mas assim, eu não tava mexendo no vértice. No final, eu só fazia isso. Invertia o 3D, o material. Não mexia nos vértices. Só mexia assim, tá vendo? Pra organizar ele e não deixar pra fora, né? Aí, tá vendo? Eu espelhei. E aí eu meio que acabei. Depois eu dei uma passada porque ficou um dos espaços muito grande. Embora tinha uma madeira atrás ali, não aparecia a interna da casa, mas eu comecei a mexer depois, tá vendo? Aí já com Cycles, né? Então ficou com uma aparência bem legal, né? Tá vendo? Eu gostei muito do resultado. Agradeci a Deus por eu ter tido essa ideia de colocar um monte de madeira ali e não ter deixado só a textura lisa, porque ia ficar muito estranho. Mesmo com a Unreal tendo um displacement lá que eu consigo brincar com os normals maps das texturas, a madeira foi realmente divisor de águas nessa casa, entendeu? Acho que deu mais uma cara de realidade, né? E de gráfico bonito. Eu começo, tá vendo, mexendo aí eu já tinha organizado e nesse momento eu já começo a finalizar o projeto, só tô fazendo alguns detalhes. Lembrando vocês que todo o mapa que aparece no vídeo no final é feito na Unreal, tá? Toda a parte de produção na Unreal. No próximo vídeo eu vou trazer como que eu fiz esse mapa também em timelapse. Se vocês quiserem um tutorial de como trabalhar na Unreal, eu também trago para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha aqui, compartilhe com amigos, salva aí para você ver mais vezes, aprender e também aprender os erros e os acertos, né, deste vídeo, principalmente os erros, para você não cometer também, ok? Um abraço muito grande, fiquem aí com o resultado desse trabalho magnífico.